Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, muitas portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho.
de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Esse salmo, até o versículo 3, nos diz a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, há um propósito poderoso do Senhor de fazer com que todos possamos conhecer, viver, desfrutar dessa dádiva tremenda chamada prosperidade. Mas por muitos anos, muito tempo, já nesta caminhada na presença do Senhor, eu compreendia que alcançar a prosperidade também trazia embutida, né, na sua realidade, uma boa dose de dinheiro, uma boa dose de riqueza. Um dia o Senhor me mostrou que a prosperidade, ela é muito mais e muito maior e muito mais abençoadora do que a riqueza o pode ser. Tenho dito, sei que muitos já me ouviram falar N vezes isso, mas quando o Senhor me deu a exata tradução do que é a prosperidade que Ele quer para as nossas vidas, eu me senti impactado. O Senhor me disse claramente, amados, para que eu pudesse transmitir essa palavra para um empresário que passava por uma luta muito grande, um momento de tristeza, um momento de angústia, de separação conjugal, e que havia confiado toda a sua força, todo o seu sucesso no dinheiro que ele tinha. E quando ele me questionava a respeito de como era possível que alguém pudesse desprezar todo o dinheiro que ele tinha e não quisesse mais ficar com ele, estava falando da mulher que estava pedindo a separação. O Senhor literalmente abriu os meus lábios para que eu pudesse dizer para ele: você tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Porque a prosperidade, ela pode comprar uma mulher, mas ela não, o dinheiro pode comprar uma mulher, mas não compra uma esposa. O dinheiro pode comprar uma bela casa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar diversão, mas não compra alegria. Pode comprar remédio, mas não compra saúde. O dinheiro pode comprar uma criança, mas não compra um filho. Jamais comprará um filho. O dinheiro pode comprar tantas coisas, mas jamais comprará a paz. Amados, isso é aquilo que a palavra de Deus diz, uma palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria não nasce do nosso intelecto, não nasce do nosso conhecimento, não nasce da nossa vontade. Ela é dada pelo Espírito Santo de Deus ao abrir dos nossos lábios. Assim como Jesus disse aos seus discípulos: vocês podem ir, não se preocupem com o que haverão de dizer, porque quando abrirem as suas bocas, no mesmo instante o Espírito Santo lhes concederá o que deverá ser dito. Eu sei que essa palavra de sabedoria tocou poderosamente o coração desse empresário, porque ele começou a chorar naquele momento, compreendendo que todo o dinheiro dele não lhe permitia a plenitude da felicidade. Mas também impactou o meu coração, porque eu pude compreender, amados, quão maiores são os propósitos, quão maiores são as verdadeiras riquezas e as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. E a própria palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, mas não acrescentam dores. E agora nós temos aqui na palavra de Deus, amado, de uma forma tão simples, aquilo que nós podemos chamar de uma receita de prosperidade. Se nós não alcançarmos a prosperidade, eu vou dizer para os amados, não é culpa de Deus.
Deus já nos ensina, abre o livro de Salmos com esta receita tão simples, mas tão poderosa, tão profunda, que tem o poder, se nós assim considerarmos e obedecermos, de mudar a história das nossas vidas em todas as áreas da nossa vida. Quando a palavra de Deus nos diz que tudo quanto fizermos, Deus prosperará, ela é verdadeira. Amados, e o poder de Deus operando em nossas vidas atinge todas as áreas da nossa vida. Não existirá uma única área, um único segmento da sua vida, seja a sua vida pessoal, incluindo a vida física, seja a sua vida profissional, seja a sua vida sentimental, seja a sua vida conjugal, seja a sua vida familiar, seja a sua vida ministerial, seja a sua vida espiritual, seja a sua vida empresarial, seja quais áreas forem da sua vida, Deus tem poder e, mais do que isso, tem prazer em fazer da sua vida uma vida inigualável. Quantos creem nessa porção? Amados, Deus quer fazer das nossas vidas vidas inigualáveis. Ele quer que nós sejamos referência onde quer que estejamos. A palavra de Deus diz que se nós obedecermos a Deus, nós comeremos o melhor desta terra. E diz a palavra ainda, amados, que a nossa obediência e a nossa alegria em servir a Deus faz que onde nós tocarmos com a palma das nossas mãos, ou pisarmos com a planta dos nossos pés, Deus abençoará. Não importa a realidade que você esteja contemplando. Um dia, ainda Abrão e Ló precisaram se separar. Abrão seguiu em obediência ao chamado de Deus, levou Ló com ele, seu sobrinho, e ambos começaram a enriquecer. E aí começaram a ter muita gente de serviço, muitos empregados, começou a haver discussão entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló. Aí Abrão disse para Ló assim: Ló, nós não já podemos continuar juntos, crescemos muito. Então, nós precisamos nos separar. Você faz o seguinte: se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas, na verdade, o direito de escolha deveria ser de Abrão. Ele era mais velho, o chamado de Deus era para a vida dele, a oportunidade de escolha deveria ser primeiro dele. Mas ele disse para Ló: pode escolher. Escolha aquilo que agrada a sua vida, escolha aquilo que agrada os seus olhos, e eu ficarei com aquilo que sobrar. Diz a palavra que Ló olhou, mas estavam junto ao Jordão, e Ló olhou para a banda esquerda do Jordão, onde estavam duas cidades muito ricas da época. Eram duas grandes cidades da época. E aquela região era uma região de muito verde, as Campinas do Jordão, onde tinham essas duas cidades muito conhecidas, chamadas Sodoma e Gomorra. Quando Ló olhou para aquelas cidades, olhou para aquela, entre aspas, prosperidade já estabelecida, disse para Abrão: posso escolher? Ele falou: pode. Então eu vou para o lado esquerdo. Abrão olhou para o lado direito, sabe o que tinha do lado direito, amados? Deserto. Só deserto. Ló escolheu aquilo que já estava feito. Sobrou para Abrão aquilo que ainda estava por fazer. Depois que Ló se separa com o seu povo, a sua gente de serviço, com a sua fazenda, seu gado, Deus chama Abrão e fala: Abrão, fica tranquilo. Está vendo esse deserto? Pode caminhar por ele, porque onde você pisar com a planta dos seus pés, eu vou dar por herança perpétua a tua semente, as gerações que se sucederem de ti. E não se preocupe com o deserto, pois eu sou aquele que coloca rios em lugares desertos. Amados, nós sabemos o fim de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos o que aconteceu com Ló e sua família. Nós sabemos o que aconteceu com Abrão. O que eu quero dizer para você nesta noite é: não se preocupe se nesse momento os seus olhos estão contemplando realidades que ainda não enchem os seus olhos. Não se preocupe se você está olhando para um lugar e está vendo apenas deserto. Talvez você esteja até desejando, às vezes até questionando Deus: por que eu estou indo na igreja? Por que eu tenho sido fiel? Por que eu tenho obedecido ao Senhor?
e não tenho ainda alcançado a prosperidade, não tenho ainda alcançado a vitória? Por que que o ímpio tem prosperado e eu não tenho recebido essa porção? Eu quero dizer para você, se você seguir essa receita que Deus traz na sua palavra, no Salmo 1, dentro em breve, os seus olhos haverão de contemplar uma outra realidade. E não importa como você esteja enxergando com os seus olhos naturais, você precisa desenvolver a capacidade de, pela fé, enxergar com os olhos espirituais. Amados, olhar para o lugar deserto e ter a certeza de que Deus é poderoso para transformar desertos em mananciais, precisa ter fé, precisa perseverar. Nós não podemos caminhar apenas por aquilo que vemos, nós precisamos caminhar principalmente por aquilo que cremos. E diz o Senhor Jesus, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Amados, existem atitudes e decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. E quanto mais rápido você decidir percorrer esse caminho estabelecido pelo Salmo 1 que nós lemos, mais rapidamente você vai contemplar e desfrutar da prosperidade. Eu queria trazer para os amados exatamente aquilo que está no versículo 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira atitude, primeira decisão que nós precisamos tomar. Primeira decisão que você precisa tomar: não andar segundo o conselho dos ímpios. É fácil? Não é, amados. Não é fácil. Até porque, irmãos, nós estamos normalmente mais rodeados de ímpios do que de crentes. A porcentagem de vidas que estão próximas a nós e que não servem a Deus, ela é muito maior, essa porcentagem, do que a porcentagem das vidas que estão juntos de nós e que servem a Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E diz também, amados, que não é possível nós evitarmos caminhar com aqueles que são ímpios. Ímpio é aquele que comete impiedade. Piedade é a qualidade de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de reverenciar ao Senhor. Então, impiedade é a incapacidade de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de reverenciar ao Senhor. Então, ímpio é aquele que ainda não consegue adorar, principalmente porque não tem em si o Espírito Santo de Deus, aquele que nos resgata das trevas, aquele que nos traz para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos capacita a caminharmos segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não pode ser praticada pelo homem natural, ela só pode ser praticada pelo homem espiritual, porque o homem natural ele precisa nascer de novo, diz o Senhor Jesus, para que nós possamos viver a vida espiritual que rege a vida natural. Nós vivemos no mundo, vivemos aqui na terra, dependemos das coisas da terra, trabalhamos, amados. Nós não vivemos o nosso tempo todo na igreja, nem é possível fazer isso. Mas todo o poder da terra, todas as dádivas que nós tanto almejamos aqui na terra, todas as circunstâncias da terra são regidas por um poder espiritual. O Deus Todo-Poderoso tem poder para mudar as circunstâncias, para mudar as pessoas, para mudar a história das nossas vidas. O seu poder se manifestará sobre a vida, sobre a família, sobre os projetos daqueles que querem caminhar segundo aquilo estabelecido na palavra de Deus. Não é possível, amados, nós caminharmos sem que tenhamos pessoas do mundo junto de nós. Abra sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem.
Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Leia junto comigo. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas a palavra de Deus ela é tão clara. Às vezes nós ficamos assim, achando, mas se eu pudesse viver, se eu pudesse trabalhar, se eu pudesse estar no lugar onde só tivesse crente, que maravilha seria. Irmãos, não entre nessa gelada. Não entre nessa. Sabe por quê, amados? Porque para que um ajuntamento de crentes seja verdadeiramente um ajuntamento santo, é preciso que o Espírito Santo de Deus esteja dominando esse ajuntamento. É preciso que as vidas estejam verdadeiramente dispostas e propensas a servir a Deus. Porque senão nós viveremos apenas a ilusão de estarmos entre aqueles que servem a Deus, e muitas vezes o grande perigo está exatamente não em caminharmos no mundo, mas em caminharmos naquilo que a palavra de Deus diz. Em continuação, no versículo 11 diz assim: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Amados, nós temos que compreender, se Deus diz em sua palavra que nós deveremos andar segundo o conselho da palavra de Deus, a direção da palavra de Deus, e não andar segundo o conselho dos ímpios, é porque é possível nós alcançarmos vitórias sem que precisemos ser aconselhados pelos ímpios. Pelo contrário, os ímpios é que precisam ser aconselhados por nós. Nós é que precisamos ser referência onde Deus nos colocar. Porque, amados, os nossos conselheiros são eles que haverão de determinar ou influenciar as nossas escolhas ou as nossas decisões. Se nós não temos um conselho segundo alguém que conhece a palavra, segundo alguém que pratica a palavra, nós não estamos sendo bem aconselhados. Amados, não estou falando de você buscar conselho para negócio, buscar conselho para alguma atividade de trabalho. Estou falando de você buscar conselho para a direção da sua vida. Evidentemente, existem pessoas que são especializadas e que trarão receitas em que você vai administrar bem o seu negócio, fazer bem o seu trabalho, você vai se preparar, vai cursar a melhor faculdade que puder cursar, vai fazer os melhores cursos extracurriculares que puder fazer. Você vai se preparar para que você tenha uma boa performance no mercado. Estou falando de você tomar decisões que mudarão a história da sua vida. Estou falando de você tomar decisões que farão com que você possa caminhar segundo a palavra de Deus. Deus, amados, Ele é poderoso e tem prazer, quero reforçar isso, Ele tem prazer em abençoar o trabalho da sua mão, seja qual for a empresa que você estiver trabalhando. Sejam quais forem os projetos que você tiver, Deus tem poder e tem prazer para abençoá-los. Mas Deus quer que quando você estiver sendo abençoado, Deus quer que quando Ele abrir uma porta para que você possa trabalhar, sendo bem remunerado, sendo reconhecido como bom profissional, você possa honrá-lo, você possa exaltar o nome do Senhor, considerando, tendo certeza de que foi Ele que abriu essa porta, e que esse trabalho, essa vitória, esse crescimento na sua vida profissional faz parte de um dos benditos planos de Deus para você. Às vezes nós não reconhecemos isso, amados. Às vezes nós não temos isso como uma preparação de Deus. Às vezes achamos que o nosso sucesso vem exclusivamente da nossa própria capacidade, do nosso próprio conhecimento, da nossa própria habilidade, da nossa formação catedrática. Às vezes achamos, amados, que Deus não tem interferência no nosso trabalho, nos nossos negócios, e estamos redondamente enganados se assim pensarmos. Porque a nossa vida, ela é observada por Deus em todo o tempo. E os olhos do Senhor, diz a palavra de Deus, que Ele passeia pela terra para mostrarem-se fortes e abençoadores sobre aqueles que o temem. Se nós tivermos no Senhor, na palavra do Senhor, amados, a direção, nós não tropeçaremos com o nosso pé em pedras. Quando nós falamos em bom conselheiro, Isaías capítulo 9, diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 9, abra, Isaías capítulo 9, mano. Versículo 6.
Diz assim a palavra: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, juntos, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Qual que é o melhor conselheiro para a sua vida? Jesus. O nome dele, amados, é Conselheiro. Mas pastor, como que Jesus vai vir me aconselhar? O que Jesus fará para me aconselhar? Ele já deixou tudo escrito, amado. Jesus é a palavra viva do Deus Altíssimo. Aqui está a sua fonte de conselho. A palavra de Deus precisa ser sempre a sua maior conselheira. Evidentemente, se você precisa ter um conselho e você não conhece a palavra, você ainda não tem prazer na palavra de Deus, você precisa fazer com que os seus conselheiros, aqueles que você vai buscar para lhe aconselhar, sejam servos e servas de Deus. Servos e servas de Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles vão trazer conselho segundo a palavra de Deus. Às vezes nós vamos buscar um conselho e não ouvimos aquilo que queremos ouvir. Aliás, dificilmente ouvimos aquilo que queremos ouvir. Aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que agrada o nosso corpo, aquilo que agrada os nossos olhos, aquilo que agrada os nossos pés, aquilo que agrada as nossas mãos. Mas, se ouvirmos um conselho de alguém que traz a palavra como a fonte de aconselhamento, eu quero motivá-lo, obedeça, pratique esse conselho. Sabe por quê? Porque a vitória não é daquele que aconselha, é daquele que é aconselhado e obedece. Evidentemente, amados, essa é a porção que Deus quer para nós. Às vezes nós queremos, amados, ser aconselhados por vidas que não têm experiência com Deus, por vidas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Às vezes não nos detemos, amados, em buscar na própria palavra, no estudo da palavra, na meditação da palavra, a orientação, a direção que Deus tem para as nossas vidas. Presta bem atenção. Eu estou falando de uma receita da palavra de Deus para que nós possamos viver a plenitude da prosperidade. Se você diz assim, mas eu não quero prosperar, eu não tenho desejo de prosperar, eu não acredito que exista alguém que não o tenha. Mas ainda que você fale assim, eu não quero prosperar, eu quero só permanecer firmado na presença de Deus, você vai precisar dessa receita da mesma forma. Porque se você andar segundo o conselho dos ímpios, se detiver no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, você não vai alcançar vitória em nenhuma área da sua vida. E nem terá a garantia de que as bênçãos de Deus repousarão sobre a sua vida, ainda que você não queira ser próspero. Mas a prosperidade, ela envolve saúde. A prosperidade, ela envolve a alegria que não depende das circunstâncias. A prosperidade envolve a paz que não depende das circunstâncias. A prosperidade significa você ter dentro da sua casa a verdadeira alegria de viver num lar. Então, amados, ainda que muitos possam dizer, eu não preciso de dinheiro, você precisa da prosperidade. A prosperidade é maior do que a riqueza. A capacidade financeira é apenas uma das estradas que Deus, através da qual Deus nos abençoa para que nós possamos comprar e desfrutar daquilo que o dinheiro precisa comprar. Mas a prosperidade nos dá aquilo que o dinheiro não compra. Então é necessário obedecer essa porção. Busque como conselheiro aqueles que verdadeiramente podem lhe aconselhar. Segundo passo, o que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, se a primeira atitude, a primeira decisão é não andar segundo o conselho dos ímpios, a segunda é não se deter no caminho dos pecadores. Boa notícia para você. É impossível não passar pelo caminho dos pecadores. Mas é possível não se deter no caminho dos pecadores. Mas nós não podemos impedir que as aves voem sobre as nossas cabeças. Não tem como impedir isso.
mas não podemos impedir que elas façam um ninho sobre as nossas cabeças. Às vezes, amados, nós começamos a ter pensamentos que nos distanciam de Deus. Às vezes nós começamos a ter atitudes que nos distanciam de Deus. O distanciamento de Deus, ele dificilmente ele é abrupto, muito assim, radical. Ele é sutil, você nem percebe. Você não percebe que você está se distanciando. É como você ir se afastando de um propósito, de um projeto. Lentamente você não percebe. Você começa a priorizar outras coisas que não as de Deus, e você estará se distanciando gradativamente daquilo que Deus tem para a sua vida. Amados, muitas vezes quando nós percebemos, estamos tão distantes que é difícil voltar. É difícil voltar. Quem já passou por essa experiência sabe, não é fácil voltar. Não é fácil tomar uma decisão e falar assim, eu não quero mais ficar longe de Deus, eu quero estar próximo a Deus. Mas eu tenho um projeto de colocar Wi-Fi aqui na igreja, wireless aqui na igreja, para usar, expor um site, fazer alguma coisa assim. Minha preocupação é que a pessoa não acesse só a Bíblia no celular, né? Comece a assistir o jogo da Argentina na hora do culto, né? Saber como estão os hermanos. Como que tá aí? Como que está o meu Face agora? Aí você põe lá, Face, estou no culto. Amados, nós não precisamos nos assentar na rodinha de bar. Às vezes você fala assim, eu não vou para o bar, não vou para a balada. Onde você está sentado, com quem você está se relacionando, onde você está clicando, o que está curtindo. Graças a Deus, isso não acontece aqui, amados. Glória a Deus por isso. Deus nos deu um livramento tão grande, mas que ninguém aqui passa por esse problema. Glória a Deus, né, amado? Posso ouvir um amém? Eu que pedi, né? 2 Coríntios capítulo 5. Ainda que eu tenha vivido assim, a partir de hoje não viverei mais, Senhor. Você vai dizer para Deus, né? Esse amém foi o desejo de voltar, Senhor, estar na tua presença. 2 Coríntios capítulo 5, presta atenção agora aqui, mano. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mas reconciliar significa pegar, por exemplo, um casal que está em atrito, aí um conselheiro sábio vem e reconcilia. Então, dois amigos estão ali, dois irmãos discutiram, precisam ser reconciliados. Alguém precisa fazer essa reconciliação. A palavra de Deus diz que Deus nos deu, através de Cristo, o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Presta atenção, Jesus fisicamente já passou pela terra, glória a Deus, nasceu, viveu, morreu e principalmente ressuscitou. Jesus já cumpriu o ministério dele e nos deixou o legado do ministério da reconciliação. Deus não vai usar mais os apóstolos, Deus não vai usar mais os discípulos, Deus não vai mais usar os anjos para reconciliar o mundo consigo. Deus vai usar a minha vida e a sua vida. Dá para compreender isso? Deus deu a nós o ministério da reconciliação. Sabe quem são hoje os representantes de Deus na terra? Quem souber, fala alto. Está muito tímido. Mais alto. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Não são os anjos. Os discípulos já fizeram a parte deles. Jesus já fez a parte dele. Hoje o Espírito Santo de Deus está nos capacitando, nos fortalecendo para que nós sejamos os representantes dele aqui na terra. Para que nós possamos reconciliar os que são do mundo com o Senhor.
Nós não podemos ter o egoísmo de dizer assim, somente nós fomos escolhidos, somente nós teremos essa porção. Quantos aqui querem ter toda a sua família nos céus? Levante as mãos. Todos, porque nos céus nós vamos viver em família, diz a palavra. Só não nos casamos, nem nos damos em casamento. Mas nós não perdemos a memória, a nossa alma acompanha o nosso espírito. Nós vamos saber quem é Paulo, quem é Pedro, quem é José, quem é Daniel. Vamos nos conhecer, estaremos em corpos espirituais glorificados, mas nos conheceremos. E nós vamos assentar à mesa com todos eles. Quantos querem ter os seus familiares nos céus para viver a plenitude da vida eterna? Levante a mão. Você pode glorificar a Deus? Sabe na mão de quem que está a reconciliação dos seus familiares? Nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Sabe aquele colega de faculdade que você gosta muito dele? Aquele amigo que você ama muito, você gosta dele, preza muito, fala para ele de Jesus. Reconcilia esse amigo, esse irmão, esse parente com o Senhor. Continuando aqui, diz assim a palavra, versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Sabe o que significa isso? Nós estamos no mundo, vivemos no mundo. Deus quer que nós desfrutemos do melhor. Do melhor. Deus quer que você tenha a melhor casa, mas tenha o mais harmonioso lar. Deus quer que você tenha o melhor carro, mas que principalmente você seja fiel a Deus em todas as áreas, especialmente, amados, para você alcançar a vitória na área financeira, seja fiel nos dízimos e ofertas. Deus diz a palavra de Deus. Deus quer que você conheça os lugares mais belos do mundo. Deus quer. Deus quer que você desfrute do melhor desta terra. Mas Deus quer, sobretudo, que onde você for e onde você estiver, as suas atitudes não mudem, não porque você não está na igreja. Deus vai manter o anjo acampado ao seu redor, para guardá-lo, para livrá-lo de todo mal. Onde você pisar com a planta dos seus pés, Deus abençoará. Sua vida será referência na terra, sua vida será referência no mundo. Você é embaixador de Cristo, a sua constituição é a palavra de Deus. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele fala inglês, recebe em dólar. Quem manda nele é o governo dos Estados Unidos, ele está no Brasil. Mas nenhum brasileiro pode entrar no consulado, na embaixada, sem autorização do governo americano. E assim com todos os países. Se alguém vai buscar refúgio num país, vai para a embaixada, ninguém pode invadir a embaixada para tirar alguém que está abrigado ali, refugiado ali, porque ela é indevassável, ela é intocável. Eu quero dizer para você, você é embaixador de Cristo. Você, ainda que obedeça às leis nacionais, ainda que obedeça às leis de trânsito, deve obedecer à sua Constituição. Mor é a palavra de Deus. Se você caminhar por esta palavra, você será reconhecido como um cristão, um embaixador de Cristo. Onde quer que você estiver, você será referência e Deus usará a sua vida para que outras vidas possam se achegar a Ele. É embaixador de Cristo. É através de você que Deus fala. É através de você que Deus age. Os anjos queriam ter o lugar que você tem. Deus não deixou. Não foi aos anjos que Deus deu o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com Ele foi a mim e a você. E Deus nos credenciou. Vocês estarão na terra como embaixadores, mas pertence aos céus. Dá para glorificar a Deus nessa porção bendita. Amados, olha que você é cidadão. Você tem dupla cidadania. Tem a cidadania brasileira e a cidadania celestial. Dá para entender isso? Às vezes nós não entendemos e não representamos aquele de quem somos embaixadores. Deveríamos ser embaixadores. Quando você fizer isso, tomar essas 3 atitudes, você estará com mais da metade do caminho andado. Vai faltar só uma coisa para você alcançar a prosperidade: ter prazer na palavra de Deus. Amados, mas se nós não decidirmos tomar essas atitudes, e obedecer e praticar a palavra, não é possível nós alcançarmos a prosperidade. E ninguém tem prazer naquilo que não conhece. Não conhece. Tem um filé parmejana ali em Itu, no bar do Alemão. Tem um também ali no Via Brasil. Quantos conhecem? Quantos têm prazer no filé
do bar do alemão no Via Brasil. Quantos têm prazer nele? Né? Ué, por que nós temos prazer? Porque nós já experimentamos, pô. Experimentamos. Você pega assim, se eu falar assim, ó, uma picanha. Salivou, né, Marcelo? Marcelo fez assim, até salivou. Né? Então, amados, quando nós pensamos em algo que conhecemos e gostamos, temos prazer, mas a nossa mente começa a processar o gosto, né? Traz a visão. Eu queria que você pudesse um dia pensar na palavra e ter prazer, para buscar a palavra, conhecer a palavra, viver a palavra. Amados, uma coisa é você ter a Bíblia, outra coisa é você ter prazer na Bíblia. Quando você tem prazer na palavra de Deus, você consegue trocar 1 hora de novela por 1 hora de meditação na palavra. Quando você tem prazer na palavra de Deus, você consegue desmarcar, às vezes, um compromisso sem importância, para meditar na palavra. Você consegue, amados, você consegue navegar na internet, mas meditar na palavra. Você consegue dividir o seu tempo. Ter prazer na palavra é o segredo da sua vitória. Deus vai te fortalecer para que você não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente nem se deixe seduzir pela roda dos escarnecedores, inclusive nas redes sociais. Mas a decisão de ter prazer na palavra de Deus depende de você. Comece a experimentar, venha conhecer. E eu vou dizer para você, não existe prazer maior do que o conhecimento da palavra de Deus. E não existe poder maior do que o conhecimento da palavra de Deus. E a recompensa é, se você tiver prazer na palavra de Deus, você será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto você fizer, prosperará. Será que vale a pena? Vale. Vale a pena escolher o melhor? Vale. Amado, depois que você vai num bom restaurante, você já não entra em qualquer restaurante. Deus está te dando a melhor comida para você experimentar e se deleitar nela. E por esse prazer, Deus lhe dará uma coisa que todos buscam, mas poucos têm: a prosperidade, que é maior que a riqueza. Seja essa a porção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Confia no Senhor e Ele agirá.